como que é pensar em dois idiomas? Que eu acho que isso aí é um fator curioso que você me passou. Pensar em dois idiomas é um pouco cansativo se está na linha de trabalho. Por exemplo, se eu estiver numa dinâmica, numa interpretação jurídica, porque existem várias formas de interpretação, ou não várias, são três: interpretação simultânea, interpretação consecutiva e sight translation, que é um texto que eu, no caso, a intérprete lê e repete no outro idioma. Então, dependendo da dinâmica, fica um pouco difícil se você não tiver um certo preparo. A simultânea, a gente geralmente interpreta com alguns minutos alguns segundos de atraso. Simultâneo é Oscar. Né? Tô Simultânea, assistindo o Oscar e o cara vai falando e o tradutor vai falando em cima. exato. Oscars, Nações Unidas, Sim. Conferências, treinamentos, Sim. quando não tem muito tempo. A consecutiva é um diálogo. Na comparação de uma consecutiva para a simultânea, é que se você estiver em uma audiência, por exemplo, os dois modos são aplicados, mas eles dependem também do contexto. Porque às vezes o simultâneo você flui mais rápido, então não demora o dobro de tempo. Então é por isso que é utilizado esses dois métodos de interpretação. No cenário médico, eu vou voltar à nossa pergunta que eu não esqueci. No cenário médico, geralmente a interpretação usada é a consecutiva, porque é a comunicação entre o paciente e médico. Então, existe mais explicações ali que no jurídico, no judiciário, quando você está num contexto de tribunal, ele acontece, mas você é mais liderado pelo juiz, se for uma cross-examination. No tribunal é até mais importante, né, que o cara fique sabendo exatamente como é que tá indo. No médico, o médico pode falar, depois você passa para mim. Eu imagino que assim, o que você está falando do consecutivo é meio o que acontece em reunião, né? O cara fala o tempo todo, aí depois o intérprete fala, ó, falou isso. Né? Exato, exato. Mas Que às vezes você vê assim, o cara falar meia hora, aí o intérprete ele falou que sim. Ele falou mais que isso. Mas tudo bem, né? então, pensar em 12 idiomas requer muita prática, muito treinamento em terminologia. Ser bilíngue não é suficiente, né? Pensar em 2 idiomas na rapidez do treinamento que eu fiz e os intérpretes fazem para conseguir estar naquele papel, né, e ter aquela desenvoltura, a gente precisa ter um certo domínio, eu vou falar equivalente nos 2 idiomas mesmo e conseguir transferir. Mas para eu chegar até lá, principalmente para o simultâneo, foi um pouco difícil, porque eu precisava me gravar falando e ouvindo o que eu falava. Então, eu comecei com treinamento do judiciário, do Departamento de Justiça. Eles me enviaram para um treinamento. E parte dos exames, eu tinha que começar a interpretar simultaneamente a 135 palavras por minuto. Quantas? 135 palavras Caraca, muito. Por minuto. Daí aumentou, acho que para 145 e daí aumenta para 165 no final. Nossa. E o teste final é proctored, é uma pessoa do outro lado, remoto, te observando, tem controle no seu computador e você está interpretando as simulações para conseguir passar. Agora, por exemplo, você tá pensando em 2 idiomas, você tá falando em português, mas você tá tipo... Eu tenho a facilidade de reciclar. Mudar a chavinha. Eu consigo, por exemplo, quando eu estou com colegas lá, eu falo metade da frase em português, a outra metade em inglês. Já vem natural. Se a palavra não vem fácil, porque não necessariamente a palavra vem na sua cabeça. No meio de uma interpretação, às vezes você não lembra da palavra. Pode ser uma roda, pode ser um cabelo, um capacete, às vezes no meio do contexto, porque você não sabe o que o réu está dizendo, você não sabe o que o réu vai te explicar, o que ele vai dizer. Então, às vezes aparecem palavras, às vezes você fala assim, eu sei o que isso significa, mas eu não sei no outro idioma. Então, existem esses desafios, né? Mas eu consigo... E você já se pegou fazendo tradução quando não precisa? Por exemplo, assim, você
ver um filme em português, eu acho que é assim, porque você mora lá nos Estados Unidos, talvez o inglês seja a sua língua Mãe, constante, assim, do dia a dia, assim, né? Talvez não, né? Para morar nos Estados Unidos. Então, eu digo, se você vê se assiste um filme, uma novela, você começa a ver a novela e na sua cabeça você começa a traduzir ao mesmo tempo ou não? Você consegue desligar, assim? E às vezes eu consigo desligar. Às vezes, quando eu estou assistindo a, por exemplo, um programa de televisão, de noticiário, eu me pego interpretando em silêncio. Mas não é questão de interpretar, é de realmente reciclar. É quase um exercício, né? né? Um exercício Quase um exercício. mental. Sim. Mas isso acontece frequentemente, eu acho. Mas eu Entendi. não me incomoda. O cérebro está sempre funcionando, né? Entendi. Então, E como que você desliga? Porque, não assim, desliga, não desliga. É engraçado que ele diz que o cérebro de um intérprete funciona, acho que 3 vezes mais que um cérebro de uma pessoa que não faz esse tipo de trabalho, né? E durante a pandemia do Covid, eu acordava no meio da noite interpretando. Nossa. Eu te juro, eu acordava Interpretando sonho. interpretando. Aham. Mas foi muito intenso, né? O volume Sim, foi realmente imagino. insano. Mas espera aí, pra gente entender, né? Porque a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, e então a gente já sabe, mas quem tá vendo não sabe. Vamos lá, vamos falar do judiciário, tá? Depois a gente fala do médico. No judiciário, você é chamada para um criminoso brasileiro. É assim, o cara é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que foi processado, não é um criminoso. Foi processado, só que ele não fala inglês, então vai rolar todo o processo ali e ele precisa saber o que estão falando. É para esse caso que você vai? Não necessariamente para um criminoso, são para todas as pessoas, no caso, que falam português e não entendem o inglês ou não falam o suficiente, por direito de lei, está na Constituição, eles têm direito a entender e saber o que está acontecendo. Mas ele está lá no tribunal. Por exemplo, eu fui preso. Aí eu não tenho dinheiro para advogado, porque eu sou pobre, fui preso, tô lá, eles vão arrumar um advogado para mim. Na sessão, antes do tribunal, na sessão com o advogado, eu posso ter você para me ajudar? Sim, se você for eu não interpreto presidiários nesse contexto que você está me dizendo. Leca. Eu interpreto. Mas geralmente é assim, olha, eu vou explicar do meu ponto de vista. Tá. Eu recebo uma solicitação do governo para interpretar juiz tal e juiz tal. Então, eu aceito, nós chamamos de work order, e eu me apresento no tribunal. Não sei exatamente, isso no migratório, tá? Eu não sei exatamente qual é o caso. Mas geralmente migratórios são as solicitações de cidadania, né? São pedidos que as pessoas fazem. E para chegar ao ponto de comparecer perante o juiz, eles precisam ser solicitados para comparecer. Não é? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, algum pedido que está lá pendente e tudo mais. Então, se essa pessoa, né, o réu, nós chamamos de respondentes, o inquirido, se ele, no caso, tiver na ficha dele que ele não fala inglês, ele precisa do intérprete de português, automaticamente o intérprete vai estar à disposição. Se ele comparecer ao tribunal e não tiver um intérprete, geralmente remarcam ou pegam agora, tá vendo? Eu tô falando inglês. Hoje em dia, eles fazem as audiências remotas, ao vídeo ou ao telefone. Então, eles conseguem solicitar um intérprete para facilitar a comunicação, inclusive também porque os assuntos são tão sérios que eles não iniciariam nenhum tipo de a comunicação dessa forma sem ter um intérprete. Porque é parte da Constituição. A pessoa tem direito realmente a saber o que está acontecendo, porque está lá. Mas você pode interpretar também, tudo bem, você não precisa estar no presídio, mas assim, uma reunião minha, ou presidiário, o acusado. Não, é que você usou um termo, não é o acusado. Como é o que réu, o arguido. Não, você falou uma respondente. coisa. O respondente. É que na imigração é respondente. Federal já é outra terminologia. Tá, então eu sou o respondente, nesse caso, e eu quero conversar com o meu advogado fora do tribunal. Você também faz isso?
Você também pode fazer isso ou eu que me vire? Pra arrumar? Geralmente quando chega no ponto de ter um intérprete ali para interpretar a dinâmica, né, a comunicação, isso já foi Já passou a fase. já passou a fase, Sim. já a pessoa comparece com o representante legal, o advogado. A intérprete não facilita esse contato. A intérprete Entendi. só está lá só para Só pra interpretar, interpretar. a troca de informações entre as duas partes. Entendi. O intérprete precisa ser imparcial. Geralmente não tem contato com a pessoa que está se apresentando, indiferente do contexto, porque há conflito de interesse e a gente precisa, inclusive, comunicar ao tribunal e ao juiz que se no caso, né, conhecer a pessoa para o juiz decidir se eles querem que a gente continue interpretando ou se eles querem chamar uma outra intérprete ou um outro intérprete. E assim, geralmente pode ter mais de uma audiência, né? Ela pode ser desdobrada. E aí, quando geralmente um intérprete pega o caso, ele vai em todas O mesmo intérprete? É o mesmo intérprete ou não? Você tá lá e mudou e vai pro próximo? Não necessariamente. No migratório, eu nunca repeti um caso. Tanto porque pode haver conflito de interesse. Eu acho que é intencional. Eles não solicitam o mesmo intérprete eles viajam, inclusive os intérpretes, no país todo para interpretar. Entendi.